Então, declaro aberta a pauta da 6ª sessão extraordinária de 2023 e acredito que a última para a gente poder encerrar esse ano legislativo. Então, ordem do dia. Lembrando que a gente não tem discussão de requerimento, indicação, explicação pessoal, só realmente debater as matérias da convocação. Veto número 5, 2023, a subemenda número 9, 2023, ao projeto de lei complementar número 146, 2023, autoria Poder Executivo, que veta integralmente a subemenda número 9, 2023, ao projeto de lei complementar número 146, 2023. Em discussão, lembrando só, professor, antes de fazer uso da palavra, lembrando que a comissão emitiu parecer à tramitação. O parecer é favorável, então a gente não vai debater, obviamente, o parecer. A gente vai debater diretamente o veto. Eu coloco em discussão, lembrando que o quórum para rejeição ao veto é maioria absoluta. Viu? Mas você está colocando aqui sobre o veto do projeto 146, que é o veto dos... O veto da subemenda dos terceirizados. Eles querem colocar 4 horas e nós 200 horas. Você fez a emenda, se eu não me engano, subemenda, Olha, professor. subemenda. Na verdade é o seguinte... Olá, vereador, professor Marildo. Para você que está em casa entender, presta atenção. A prefeita colocou um projeto na Câmara em que ela quer contratar em torno de 154 pessoas. Ela abriu o cargo, isso não quer dizer que ela vai contratar os 154. Entendendo? Mas para mim, meu ponto de vista, são células políticas. Eu vou deixar claro para vocês. Por quê? Porque a minha comunidade ficou 3 anos dessa administração sem projeto de futebol, sem projeto de futsal, sem projeto de vôlei, sem projeto de basquete, sem projeto nenhum. Sem projeto nenhum. E a nossa comunidade comporta, a nossa cidade inteira comporta, em todas as áreas, seja ela do esporte, seja ela da cultura, ela comporta funcionários de 200 horas, que é o mensal. Então a prefeitura colocou para contratar esses funcionários, tipo assim, ó, um funcionário vai na minha comunidade e faz 10 horas na semana. Um outro funcionário vai no Antônio de Conta e faz 10 horas na semana. Um outro vai no Leonor Mendes de Barros. Não é isso que eu quero. Eu quero que o funcionário ele tenha as 200 horas deles garantidas por mês, como qualquer um de nós trabalhadores aqui temos. Porque é a chance que nós temos de levar projeto para a nossa comunidade. Em todas as áreas, tem carga completa para 200 horas. Agora... No dia que nós votamos o projeto aqui, nós tivemos o voto favorável aqui, da Ângela Vermelho, do Chapéu, professor Marildo, do Raul Cabeleireiro e o Valgrana. Por quê? Porque nós entendemos que isso é importante para a comunidade, que vá alguém que faça projeto. E aí tem gente que fala assim, ah, Marildo, mas não precisa de projeto, não precisa hoje, porque a sua casa não foi roubada. Porque imagina bem, quando você faz projeto na comunidade, você tira essas crianças da rua e põe em projeto, você está praticamente fazendo um trabalho para impedir que essa criança no futuro vire um marginal e vá lá roubar a sua casa. Aí quando ele roubar a sua casa, aí você vai lembrar que tinha que ter tido um projeto para ele não ser marginal lá atrás. Então todas as comunidades de Pederneiras, todas, vou da Cidade Nova, Maria Helena não, todas, nenhuma tem projeto. Pra vocês terem uma ideia, nós temos o Karatê em Pederneiras que recebe por 20 horas semanais. O Karatê tem demanda para ter 80 horas, para ter 2 professores. E nós só temos um. E outra, a prefeitura quer fazer projeto para os alunos virem fazer atividade física, atividade esportiva, aqui no centro. Aqui no centro esportivo, no ginásio de esporte, eles não querem ir para a nossa comunidade. Está lá, ó, foi reformado.
Olha quantas vezes o Marcelo, o pessoal dele foi lá, reformou o campo da Cidade Nova, limpou o campo do Maria Helena e limpou os outros lugares. Olha a situação que está de novo. Porque a prefeitura, além de não levar nenhum projeto, não coloca ninguém para cuidar ainda. Quer dizer, não adianta uma equipe ir fazer um trabalho fantástico e a outra não chegar atrás. E não adianta falar que foi falta de recurso, não. Não adianta falar que foi falta de recurso, não, que essas secretarias receberam aí em torno aí de 2,5 milhões. Nos 3 anos é em torno de 6 milhões e pancada. E esse projeto não chegou na comunidade de jeito nenhum. Uma hora foi por licitação errada, que eles deixaram fazer licitação errada, e agora porque eles estão deixando fazer um projeto no qual o professor tem que viver de bico. Vocês vê professor trabalhando em 3, 4 academias, por quê? Porque cada academia não pode pagar para ele o salário normal de um professor. Então ele ganha 1.500 em uma, 1.500 na outra, 1.500 na outra. Mas se uma academia só pagasse os 5 mil reais, que é o salário do vereador, do professor para ele ficaria numa academia só. Agora a gente quer contratar um monte de professores para cada um fazer um pouquinho, quer dizer, esse pouquinho é bico. O cara tem que ter um outro trabalho e vir fazer bico na prefeitura. Não, a gente tem que contratar professores que venham, que trabalhem 200 horas e que a gente possa cobrar dele essas 200 horas. Que a gente possa cobrar resultado. Ah, Marildo, não tem professor, mentira. Pederneiras tem uns 300 professores mais aí formados. Não tem porque não paga o que vale. Se você pagar o que vale 10, 200 horas, a pessoa vem. Judô, por exemplo, vamos falar aqui do Jorge Siqueira, Maceirinho e outros aí, que desculpa que não citar nomes. Não tem judô em Pederneiras. Olha o tamanho que era o judô em Pederneiras, a academia de judô. E nós tínhamos para colocar 3 professores de judô de 200 horas, não temos nenhum. Quer dizer, então não faz justiça a gente querer fazer palco político agora e levar projeto à noite nas comunidades para atingir quem é de maior só por causa de eleição. Então, olha, eu já citei quem foram os vereadores que votaram favorável aqui, cabe a eles, né, ver se realmente é isso ou não que eles querem, mas deixar bem claro, isso para a nossa comunidade seria muito benéfico, a gente sabe a luta que é na nossa comunidade, que agora vai entrar o período de férias, as nossas crianças não têm para onde ir, vocês têm noção do sufoco que é uma mãe, um pai segurar essa criança? Eles ficam o dia todo para a rua, não tem o que fazer na nossa comunidade, nada funciona na área de esporte lá. Eu estou aqui brigando há 7 anos. Então, gente, eu só consigo isso se os vereadores ajudarem. Se não ajudar, vocês vão ter gente fazendo bico na comunidade. Sinto muito. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário ao veto, se levante, para que fique bem claro. Então, fica mantido o veto, por falta de quórum de rejeição. Então, 4 votos contrários ao veto. Voto contrário ao vereador Chapéu, vereadora Ângela Vermelho, vereador Valgrande e vereador professor Marildo. Favoráveis ao veto, vereador Raul, vereador Adriano e vereadora Nancy. Veto número 6, 2023, que veta integralmente a emenda número 10 ao projeto de lei número 121, 2023, a LOA. Autoria, Poder Executivo. A comissão emitiu parecer à tramitação. Quórum para rejeição ao veto, maioria absoluta. Em discussão. Olha, a palavra, vereador professor Marildo. Quando eu falo para vocês que é difícil você ser vereador no meio das pessoas que não entendem o que elas estão votando, é isso daqui, olha. O projeto entrou, nós fizemos um veto, nós colocamos aqui uma emenda. A emenda passou. Se a emenda passou, é porque os vereadores que votaram na emenda, eles entendem que era necessário aquilo que você colocou na emenda, concorda comigo? Aí quando a prefeita veta, ela fala, não, ó, eu não consigo fazer essa emenda. E volta para a Câmara, o mesmo vereador que votou a favor da emenda, ele vota contra.
Mas você sabe por que ele vota contra? Porque no dia que passou o projeto, ele não entendeu o projeto. Ele não sabe nem o que era o projeto, porque não faz sentido você votar favorável a uma emenda e depois no dia que vem o veto você votar contra o seu próprio voto. Ó, na minha emenda, por exemplo, quando ela passou aqui, votou favorável a minha emenda, Ângela Vermelho, Chapéu, professor Marildo, Raul Cabeleiro e Valgrana. E hoje um desses vereadores votou contra o próprio voto dele. Aí você fala para mim, quem que aguenta uma Câmara dessa aqui? Que argumento tem um vereador para votar um projeto, uma emenda, e então votasse contra no dia? Que ele não estava aqui nessa papagaiada. Vota contra a emenda já não passa. Aí você vota e depois você mesmo fala, olha, desculpa povo que votou em mim, eu sou incapacitado. Eu não entendi o que você colocou aqui, eu votei errado Cara, eu não consigo entender isso. Eu fico doente com uma pessoa votar uma coisa que não sabe o que está votando. Eu pergunto, ó, quando foi votar aqui agora, eu falo, o senhor está falando sobre o projeto 146? É 146. Para não falar besteira, mas está tudo aqui, ó. Ó, o projeto, e está aqui, ó, o projeto que é subemenda, olha. Quer dizer, eu não estou votando enganado. Aí o cara colocou uma emenda, eu voto a favor da emenda, quando o veto vem, eu voto contra. Aí quando eu falo que nego tem disritmia, que aqui tem uma, como fala, diarreia cerebral, o nego falou, marido, você pega pesado. Mas não é pesado isso aí não, cara. Isso aí é uma tiração com a gente que é vereador. Então vota contra, não sabe o que vai votar? Eu sou da sua situação, olho para a situação. A situação levanta a bundinha, levanta junto. Não sabe, fica sentadinho. Mas não vai passar essa vergonha aqui. Porque isso é vergonhoso. Você votar contra o seu próprio voto, você está votando contra você. Você está falando para o povo, ó, eu não sei o que eu estou votando aqui, gente, eu estou perdido. E toda vez que um vereador fizer isso aqui, ele vai escutar esse posicionamento meu aqui. Porque é absurdo um vereador fazer isso daí. É absurdo um vereador votar contra ele mesmo. É isso que está acontecendo aqui. Então, essa emenda também não vai passar, porque esse cara não passa, não passa. Aí, para que fizer uma emenda? Para nós fazer uma extraordinária à toa. E se não vai passar, não tem um porquê você fazer. Então, olha, gente, a minha indignação aqui é... Se eu parasse, não vai me dar um infarto, viu? Aqui é complicado, viu? Mas aqui o cara não é fácil. Desculpa aí, senhor presidente, mas é que não dá, né? Não dá, sinceramente... Eu vejo isso aqui, é um tapa na cara de qualquer cidadão pederneirense, sem mais. Continue a discussão. Peço palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar uma funcionária da prefeitura, que ela exerce muito bem a função dela, porque ela fica no Face de manhã, de tarde e à noite. E aí vai num grupo e é desinformada ou acredita nas pessoas e publica mentira, num grupo que eu não costumo responder, mas dessa vez eu toquei responder pela falta de capacidade narrativas que foi criado sobre essa emenda. Já foi feito de tudo nessa emenda, mas está aqui, o parecer do nosso jurídico, tanto contra a emenda, como também contra o veto agora. O parecer do jurídico nosso é legal. Não tem inconstitucionalidade nessa emenda. Não existe. Eu procurei até jurídico fora da Câmara, tomei a liberdade de fazer uma carta a cada um dos senhores, explicando os fatos e mostrando a realidade dos fatos. É uma pena que se não derrubar esse veto, é uma pena quem vai pagar a conta vai continuar sendo o povo mais pobre. O povo que todo mundo defende aqui nessa casa. E a hora que chega, vota contra. Quando você não tem uma concorrência igualitária, você tem um preço superfaturado. Isso, eu tenho que respeitar o voto de cada um de vocês, mas eu vou tornar público isso, nem que for com carro de som nas vilas, dizendo quem votou contra.
Então eu não faço ameaça, eu estou avisando que vou fazer, porque está aqui minha carta. Senhor presidente, senhores vereadores, a prefeita afirma que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei 121 da Lei Orçamentária Anual, a emenda 10/2023, que interfere nas despesas programas pela administração no ano 2024, ofendendo o princípio da separação de poderes. Sustenta que a atividade parlamentar na apreciação da matéria orçamentária é limitada, não podendo afetar a programação realizada pelo chefe do Executivo. Daí que a chefe do Executivo apresentou à Casa o veto, não inserção de efeitos do dispositivo contido na emenda, que se diga, obteve parecer favorável da Procuradoria da Câmara Municipal. Em determinado parágrafo, o argumento do veto descreve, abre aspas, isso posto, em uma melhor análise entendemos que a referida emenda é inconstitucional, haja visto da sua função urbanista, constam doações para a folha de pagamento e seus encargos vale alimentação. Com todo o respeito, induziram a prefeita a erro. A previsão é a função 15 urbanística, refere a dotações para a folha de pagamento e seus encargos. Consta o valor de 14.610.360. E se encontra no Código 15.452, 0043, 2075, denominado Recursos Humanos e Manutenção. Já o valor retirado pela emenda encontra-se no montante denominado Serviço de Utilidade Pública, sem qualquer outra especificação, no valor constante na LOA de R$ 14.630.660 reais. Diferente do valor destinado aos recursos humanos, manutenção. Assim, não há de se falar em desrespeito ao artigo 166, parágrafo 3 da Constituição Federal. Em discussão ainda, levantada pelo veto, está esta emenda parlamentar a projetos de iniciativa privada do Executivo. O Supremo Tribunal Federal decidiu nas matérias de iniciativa reservada, as restrições ao poder de emenda ficam reduzidas apenas à proibição de aumento das despesas. E nessa hipótese, da emenda ao tema do projeto, não cabe nesse caso. A emenda parlamentar aos projetos de lei, só para concluir, senhor presidente, de iniciativa privada do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guarde persistentemente temático com o projeto e não importem em um aumento de despesa. Ação direta de inconstitucionalidade 2583, relatora ministra Carme Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 1/8/2011. Na hipótese aqui avaliada, com o devido respeito, e tese do Executivo visa relegar o Parlamento mero homologador das propostas de lei de sua iniciativa, em manifesto, desvirtuando do processo legislativo desempenhado constitucionalmente. Por essa razão, não deve ser acolhido o veto proposto para a prefeita de Pederneiras, que seja rejeitado. E vou mais além, senhora prefeita. A senhora e o seu marido ficou chamando o vereador lá para votar contra. A senhora está votando, pode votar contra, vai votar contra o povo pobre. Isso que é. E aí depois a senhora fala que ama os pobres. A senhora já me disse um dia num sábado que eu atendi o pobre, o que a senhora pensa do povo pobre. Muito obrigado. Continua em discussão. Olá, presidente. Olá, vereador Chapéu. Eu fico triste, senhor presidente, com algumas situações, e eu vou perguntar, espero que o vereador não leve a mal. Valgrana, se puder me responder. O senhor mandou carta para todos os vereadores, que o senhor acabou de falar aí, concreto? Correto? O senhor conversou com vários pessoal de funerária, que até me ligou para mim na semana,
Conversou? Então, desculpa. Aí o pessoal ligou para mim, então, cobrando eu. Inclusive, tinha funerária hoje. Oi? Aí eu falo, gente, a política, para quem quer o bem da população, com a minha pequenez, é diálogo. É diálogo. Fazer uma pergunta para o Val Grana, com todo respeito, Val. Se o senhor tivesse descido no quarteirão de baixo, conversar com a prefeita e o vice-prefeito, o senhor acha, se o senhor tivesse ido lá dialogar para esse projeto, para a prefeita não vetar, você acha que tinha acontecido alguma coisa de bem para o povo ou não, Val Grana? Não direito para responder. Como fui citado, eu peço a parte ao vereador Chapéu. Vereador Chapéu, o diálogo que Vossa Excelência fala aqui, ele não existe. Porque se existisse diálogo, quando você desceu lá, que eu fiz uma emenda para fazer o velório municipal, e Vossa Senhoria também deu uma emenda, que nós demos o valor de 150 mil, com o diálogo que você fez com a atual prefeita, ela se comprometeu a dar a diferença e fazer o velório. Então, nesse caso, o diálogo não existe. O diálogo aqui existe quando por exemplo, vereadores que falam amém. Me desculpa, mas quem, por exemplo, analisa o projeto, quem debate, não tem diálogo. Me desculpa, não tem diálogo. Tanto é que eu acho, assim, uma falta de ética política ficar chamando e pressionando o vereador para votar. Eu acho que está aqui, é clara a emenda, eu não preciso ficar implorando o voto de ninguém, não vou fazer isso nunca. Eu apresento o que eu acho que está certo, debato, e cada um vota conforme quer, eu tenho que respeitar. Eu falo assim, agora, Val, eu tenho que defender a minha emenda. Não, Val, eu falo assim, Val, dialogar. Não, se for para ir lá, se for para vereador, para ir lá, ficar pedindo coisa para secretário, que é obrigação de fazer. Se for para ir lá, ficar falando com a prefeita e querendo negociar tudo, negociar o quê? O que é certo, o que é errado. Isso aqui está certo. Isso aqui vai favorecer uma população. A população pobre que tanto Vossa Excelência fala. Então, sabe, tem umas coisas que não é o diálogo que resolve. É o bom senso. É o bom senso e o respeito à Casa Legislativa, coisa que esse Executivo não tem. Você me dá parte, Olha, outra coisa, quando a gente coloca essas emendas aqui, não é para nós. Que nem eu coloquei aqui do outro projeto, do esporte. Olha, eu não tenho filho que Eu não tenho filho que pratique esporte, eu já nem pratico mais porque eu dou aula, né? Só trabalho na minha escola, não tenho tempo mais. Eu coloco isso aqui para a comunidade. Quando vocês estão fazendo esse mal, não é para mim. Não é para mim que vocês fazem mal, é para a comunidade. Agora, se você olhar em todas as sessões, vocês vão ver que o vereador, ou os vereadores que pulam e voltam, e votam num projeto e depois votam contra o veto, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Por quê? Porque eles não participam da leitura do projeto, não sabem o que está votando. E aí depois vota, a mulher chama lá e fala, vem cá, toma um puxãozão de orelha aqui, ó. E isso daí, a pessoa acha que está ganhando ponto, perde ponto. Olha lá a situação do Paturi. Olha lá que feio que ficou. Por quê? Porque fez as coisas, depois mijou para trás, pulou para trás. Olha lá o pessoal, como é que você vê. Porque a população acompanha o trabalho do vereador. Você que não acompanha, não. A população vê quando você está com duas caras, que você está com o pé em duas canoas. Isso é feio. Entendendo? É questão de caráter. Isso eu sou caráter político. E se eu sou a favor de uma coisa aqui, eu sou a favor. Se eu não for, não tem prefeito que vai mudar. Agora que você vota numa coisa hoje, amanhã fala, abaixa a cabeça, o vereador abaixa a cabeça. São sempre os mesmos, vocês podem ver. Obrigado pela parte, senhor vereador. Para concluir no meu 1 minuto, eu quero explicar para a população, senhor presidente, que eu não sei se eu estou fazendo a política, eu acho que eu estou fazendo a política certa. Porque a partir de que eu vou lá embaixo cobrar, a coisa acontece lá na ponta para quem votou em mim.
respeito o posicionamento de todos, mas a minha função como vereador é ir lá embaixo cobrar. Vai cobrar para a coisa acontecer lá na frente para o cidadão. Fiz a pergunta para o nobre vereador, com todo o respeito, certo? Para ver a coisa acontecer, para mim ver esse velório acontecer. Mas, do jeito que o vereador Marido falou, não vai acontecer, porque a emenda não vai passar. Mas quero falar para o vereador Valgrana, que o senhor acabou de fazer uma ameaça aí publicamente, o senhor vai passar carro de som rua por rua, comunicando quem votou contra, quem votou a favor do veto. Eu vou votar contra o veto. Votar contra o veto, presidente, não é por medo de ameaça, não. É porque eu tenho que pensar nas pessoas mais humildes. Por isso que eu vou votar a favor do veto, certo? Contra o veto, para ter esse velório que nós vem lutando faz tempo. Agora, fica à vontade, senhor vereador. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Nancy. O povo mais carente não fica prejudicado, porque quem não tem o Terra Branca, quem não tem o convênio Terra Branca, é feito pela prefeitura. E quando a prefeitura paga esses enterros, ele já está pagando o velório também. Então, são apenas 2 funerárias particulares que foi oferecido o terreno e elas não quiseram construir, porque diz que não tinham dinheiro. Então, a população carente não fica mais protegida. Agora, eu acho que o que tem que ter é respeito com os vereadores, nós entre vereadores, porque eu não penso igual o professor, eu não penso... Então, nessa hora, não é prejudicar a população de Pederneiras, é ter a decisão que a gente acha certa. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu fui citado, eu vou responder só um negocinho aqui. Eu concordo com a vereadora, ela não tem que pensar igual eu. Mas não pensa igual eu só quando vem o veto? Quando está o projeto, pensa igual eu? Na hora que o projeto está aqui, o vereador pensa igual eu. Quando o veto vem de lá, ele rói a corda, põe o rabinho entre as pernas e vota contra o próprio voto dele. Então não tem personalidade. Ou então você não sabe o que você votou. Porque se você vota um projeto, ele não é inconstitucional, e chega aqui e você vota contra o seu próprio voto, que mensagem você está passando para o que votou em você? Que mensagem você está passando para a cidade? Das duas, uma. Ou que você encolheu o seu voto porque lá embaixo coagiu você, ou porque você não tem caráter político, ou porque você não leu o projeto na hora que você votou. Só pode ser por isso daí. Porque o veto está aqui, o projeto passou. E você está fazendo mal para mim? Não. Eu já falei para vocês, eu não jogo mais bola. E a bola que eu brinco, meu basquete, é na minha escola. Ponto. Isso eles estão fazendo para nossas crianças agora. Agora nós ficamos aqui com esse secretário de esporte, não é 3 anos, não. São 15 anos sem esporte na minha comunidade. 15 anos. Agora, o ano que vem, eles vão achar um jeito de montar células na nossa comunidade para fazer política. Agora, para quem está no meio político sendo favorecido por ela, é uma maravilha o que eles estão fazendo. Agora, para a gente não é, para a minha comunidade não é, esse que é o problema. E eu estou aqui para votar para a comunidade, não é para mim não. Não pense que se a hora que rejeitar esse veto, ou o outro que rejeitou já prejudica eu não. Vocês prejudicam o povo que acreditou em vocês, que votou em vocês. Vocês não votam em nós. Não é para mim que você está fazendo isso. Eu pago funerária. Entendeu? Felizmente. Aliás, eu nem pago mais. Falei, meu dia que eu vou morrer, você corre atrás. Só que não custa nada para a prefeitura fazer uma sala lá, né? Que segundo ela custa 600 mil reais. Essa foi para acabar no ano, né? Mas o povo, porque a pessoa não pode não querer ver lá ali. Vai lá ver lá no cemitério. Só isso daí. Então essa é a minha posição, entendeu, vereador? Eu entendo o que você falou. Professor do tempo. Continua a discussão. Olá, vereador Adriano. Eu vou seguir com o mesmo posicionamento que eu tive no dia da votação do projeto. Estão vinculando a construção e viabilidade do velório municipal junto a este projeto. Não é bem assim. Não é porque
não passe a emenda ou não, que o velório não será construído. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se não passar, nós todos podemos tentar, junto aos nossos deputados, a articulação para poder conseguir o projeto. Podemos tentar junto à prefeitura para que ela consiga o velório também. Este é o objetivo. Quando fiz a minha votação no projeto e votei ele contrário, porque eu entendo que dentro da LOA não era cabível. Eu sou favorável à construção do velório municipal. Ponto. Favorável. Quais são as formas? Várias outras. Concordo com estar inserido dentro da LOA numa mudança daquilo que foi apresentado pelo Executivo? Eu não concordo. Adriano, não concordo e não concordei desde o início. Então, vai ter velório? Não vai ter velório porque esse veto pode ser mantido? Não tem nada a ver. O velório pode ser da mesma forma, talvez por uma outra via, que pode caber a nós ou ao Executivo, da mesma forma. Entendo perfeitamente o que os outros colegas fizeram aqui. O velório já é algo que de muito tempo atrás nós já viemos tentando. Se eu não me engano, a primeira vez que foi solicitado o velório municipal, de quando eu estou aqui, foi do último ano do Daniel, e dali em diante, do último ano do Daniel, os 4 anos que passaram do Vicente, e agora estamos finalizando o 3º ano da Ivana. A gente vem tentando viabilizar essa situação. Então, não é porque não estará na LOA que não é viável a sua execução. Existem várias outras formas. Eu não concordo apenas em inseri-lo na LOA. Esse é o meu posicionamento desde o início. Obrigado. Continue a discussão. Antes de colocar em votação, é um assunto que a gente já vem debatendo há um certo tempo, acredito que desde a outra legislatura, e eu acredito também que poderia ser pensado com carinho nessa situação, porque já passou da hora da gente ter mais uma opção, principalmente para as pessoas de baixa renda. Então, vereadores vêm debatendo essa situação já desde o início do ano, na outra legislatura, como eu acabei de falar. Então, acredito que o Executivo pode olhar com carinho, se não for da forma como foi proposto, através da emenda, acredito que viabilizar com alguma outra maneira, realmente, esse velório municipal lá junto ao nosso cemitério. Então, esse realmente é o meu posicionamento. É viável sim, eu acho que Pederneiras está evoluindo, está crescendo, e isso vem a calhar. Não é uma hora fácil, mas as pessoas precisam de uma situação que possa amenizar aquela dor. E acredito que, às vezes, se endividando e pagando caro para o sepultamento, um caixão, enfim, eu acredito que realmente isso não ameniza aquela dor. Então, a gente tem que proporcionar que isso aconteça. E o velório, para as pessoas de baixa renda, viria a calhar. Então, esse é o meu posicionamento, essa é a minha ideia. Vou colocar em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário ao veto, se levante. Então, fica mantido o veto. Por 4 votos contrários, voto contrário, vereador Chapéu, vereadora Ângela Vermelho, vereador Valgrano e vereador professor Marildo. Favoráveis ao veto, vereador Raul, vereador Adriano e vereadora Nancy. A sessão está encerrada. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.